Hoje nós vamos aprender um pouquinho. Bom, a igreja sabe, né? Com certeza, sobre a história que eu vou contar. É a história do Egito, do povo que, quando Deus chamou Moisés. Então, eu acredito que aqui todo mundo sabe essa história. E é maravilhoso ministrar quando as pessoas já sabem a história. E hoje, Nossa, gente, tá me dando calor. Acho que é a unção. Jesus. Ai, liga só um pouquinho isso daqui, ó. Obrigada, Jesus. Então, é muito bom a gente, né? Porque a gente aprende mais. E eu vou pedir para vocês repetirem bastante, para que vocês inculquem na cabeça de vocês o que vai ser falado. Amém? E também quero pedir para vocês, antes de eu começar a palavra, que eu tenho um canal no YouTube. Olha que chique. Gente, vocês não acharam? Então, mas esse canal, eu fiz uns vídeos, 2 vídeos eu coloquei lá e vou colocar um outro, porque eu quero chegar a um povo, né, algumas pessoas que têm depressão. Então, nada melhor a ajudar de que a outra pessoa, né, quando a gente está passando, quando a gente já sabe o que é. Então, eu coloquei 2 vídeos já no YouTube, eu coloquei no WhatsApp da igreja, para vocês... Pode desligar, viu, André? Por favor, obrigada. Para vocês ir lá, dar um like, né, se inscrever, colocar o sininho, tá bom? E é tão importante isso, gente, que essa semana eu recebi um áudio de uma pessoa que assistiu o vídeo pelo Face, e essa pessoa pediu para que eu conversasse com uma outra pessoa que estava passando com depressão, né? Então, já está movimentando, já está chegando. Essa semana eu fui no psiquiatra, né? Eu tive consulta com ele. Nós estávamos conversando e eu perguntei como que eu teria alta. Ele falou que não sabe, mas Deus sabe o dia da alta. O importante é isso. E eu contei para ele dos vídeos. E ele ficou tão admirado que ele me falou assim: olha, em meio a tantas dores, em meio a tantos altos e baixos, você ainda está com essa intenção de ajudar as pessoas. Aí eu disse para ele, falei, eu estou tendo condições de estar aqui. Muitos não têm condições de estar aqui. Ele respondeu, não é muitos, é milhares de pessoas não têm condições de estar aqui. Amém? Então eu peço a colaboração da igreja. Tá? Esse vídeo vocês não vão fazer favor para mim, vocês vão fazer favor para outras pessoas que estão doentes. Né? Glória a Deus? Amém. Yes. Abra a Bíblia de vocês em Êxodo, no capítulo 6. Nós vamos ler do capítulo 6, verso 28 ao 30, e depois, logo em seguida, o capítulo 7, do 1 ao 6. Amém? Então, diz assim: quando o Senhor falou com Moisés no Egito, ele disse, eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu vou dizer a você. Porém, Moisés respondeu, ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar, Rosana. Como é que o rei vai me ouvir? Então o Senhor Deus disse a Moisés, vou fazer com que você seja como Deus para o rei. E Arão, o seu irmão, falará por você como profeta. Você dirá a Arão tudo o que eu mandar, e ele falará com o rei
pedindo que deixe os israelitas saírem da terra dele. Mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso, e farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito. O rei não vai ouvir vocês, porém eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível. E levarei para fora do Egito os meus exércitos, isso é, o povo de Israel. Quando eu levantar a mão contra os egípcios e tirar do meio deles os israelitas, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram tudo como o Senhor havia mandado. Quando falaram com o rei do Egito, Moisés tinha 80 anos e Arão 83 anos. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Você está achando que você está velho para fazer alguma coisa para Deus? Quando a gente, para trabalhar para o Senhor, não tem idade. Amém? Muita gente fala assim, eu estou muito velho, né? Eu já estou com 80, com 70, né? Chegando a 60. Não tem idade para trabalhar para Deus. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, estou aqui na Tua presença, santa e maravilhosa, porque o Senhor já está comigo. O Senhor é a minha presença, Deus. O Senhor é a minha força. O Senhor, Pai, é quem me capacita. O Senhor, Pai, é que me diminui, que me esvazia e que me enche, Senhor Jesus, do seu poder sobrenatural. Deus, eu te peço agora, em nome do Pai, do Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar, Senhor Jesus, com a Tua igreja, Deus. Em o nome de Jesus Cristo. Assim eu oro e coloco diante do Senhor a Tua palavra, que vai ser ministrada nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, a André não colocou aí. O tema dessa palavra é o cuidado de Deus com o seu povo. Quem é povo de Deus aqui? Eu. Então Deus tem cuidado de você e de mim. Deus, ele tem um cuidado poderoso, um cuidado especial com o povo dele. Eu vou voltar um pouquinho da história lá atrás, tá? E aí a gente continua aqui. Moisés, ele foi chamado, né? Deus chamou ele ele fugiu do Egito, aí ele foi para a terra de Midian, perdão. Aí ele conheceu a filha de Jetro, casou com a filha dele. E aí ele estava lá com as cabras, com as ovelhas do sogro. E aí Deus chamou ele. Deus falou com ele para que ele fosse tirar o povo do Egito. Porque Deus ouviu o clamor do povo. Deus ouviu o clamor daquele povo. Amém? Deus se lembrou daquele povo que estava escravizado há 430 anos. Voltando um pouquinho mais atrás, quando Moisés nasceu, ele nasceu num tempo onde havia um rei, um faraó, que ele mandou matar todos os meninos. Ele mandou matar. E aí só as meninas poderiam viver. E a mãe de Moisés, sabendo disso, escondeu Moisés por 3 meses. Escondendo Moisés por 3 meses, ela viu que não daria mais para esconder mais. Ela fez uma cesta de junco. Ela colocou passou pinche ali na cesta para não entrar água, e colocou Moisés no rio. Todo mundo sabe disso, né? Aí Moisés, o cestinho foi andando, Miriam foi atrás, a irmã de Moisés, e Moisés foi parar onde? Na mão da filha de Faraó. Gente, essa parte aqui eu quero dizer para vocês assim, não tem nada que alcançamos ou que alcancemos na nossa vida sem ser provado. Primeiro nós temos que passar pela prova.
E aí, a filha de Faraó pegou Moisés, cuidou de Moisés. Miriam já chegou, Miriam rápida, usada por Deus, ali todo Deus ali atrás, sabe? Sabe da nossa história, da nossa vida? Deus está por detrás da história da sua vida. Nada aconteceu na sua vida por acaso, nada foi à toa, nada, desde o seu nascimento, desde quando você estava no ventre da barriga da sua mãe, nada foi à toa. Tudo tinha propósito e tem propósito. E aí, Miriam já chegou e já falou assim: eu conheço uma hebreia e eu posso chamar ela para amamentar. Lógico que Miriam chamou a própria mãe, né? A mãe de Moisés ficou com Moisés um tempo, dando mamar e ainda ganhando. Aí Moisés cresceu um pouquinho, a filha de Faraó adotou. Tá, por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu quero chegar num ponto aonde Deus já tinha um propósito na vida de Moisés. Amém? Aí ele foi morar no Egito. Ele aprendeu a ler, falar em outras línguas, aprendeu um monte de coisa, porque ali o palácio era né? O palácio ali do faraó tinha de tudo. Então ele pôde fazer tudo ali. Ele pôde fazer a faculdade ali. Só que ele estava longe da família. Às vezes Deus coloca você em algum lugar que você acha que não é de Deus e é, porque lá para frente você vai entender. E aí eu volto, né, na parte onde Deus chama Moisés para tirar o povo dele, aonde que nós lemos aqui, aonde que ele fala assim para Deus que ele não tinha facilidade de falar. Aí Deus pede para ele chamar Arão. E ele fosse como Deus. Ele falava e Deus falava com ele falava com Arão e Arão falava com o faraó. Até aí tudo bem? Aí depois disso, quando eles foram falar com o rei, com o faraó, Deus mandou Moisés usar o cajado dele. Né? Falou assim, você vai lá falar com o faraó. Se ele não acreditar, você joga o cajado para ele virar uma cobra. Aí Moisés foi lá, falou com o faraó, ele jogou o cajado virou cobra. Aí veio os mágicos da época, também jogaram o cajado, também viraram cobra. Só que a cobra que Deus fez o cajado de Moisés virar, engoliu todas as cobras que os mágicos fizeram. Amém? E aí também quero falar com vocês das 10 pragas. Aí Moisés ia falar com o faraó para tirar o povo, para deixar o povo ir, para o povo ir adorar a Deus no monte, fazer sacrifício. E cada vez que Moisés ia lá falar com o faraó falava que não ia deixar o povo ir. E aí Deus começou a mandar as pragas. E eu marquei as pragas aqui porque é um pouco extenso a palavra hoje, então eu vou falar só rápido das pragas. A primeira praga, a água vira sangue. Não tinha nada naquele lugar, no Egito, aonde não virou sangue. Se tivesse um golinho de água que você deixou no copo, tá? Ali, quando a água se tornou sangue, aquele golinho ali, aquele restinho também se tornou sangue. Então não tinha água para beber. Tudo. Os egípcios iam lá, abriam poços perto do rio, mas era sangue. A segunda praga, as rãs. Gente, pensa que tinha rã em todo quanto é lugar. Rã em todas as ruas, nos quartos, nas camas, nas cortinas, em tudo quanto é coisa tinha rãs. A terceira praga, piolhos. A quarta praga, mosca. A mosca invadiu. Gente, só de entrar uma mosca na nossa cozinha, não dá né? A gente fica lá que nem uma doida para poder expulsar ela, mandar ela embora. Imagina você, uma praga de mosca. Quantas moscas? Era lotado de mosca. E Moisés e Arão iam lá falar com o faraó, mesmo com essas pragas que eu falei. Ia lá falar com o faraó, ele falava, tá, Moisés, ora por mim, o povo pode ir.
Aí quando passava, Moisés orava, a praga sumia. O que acontecia? Faraó de novo endurecia seu coração. Aí foi a morte dos animais. Morreram todos os animais dos egípcios. Aí a sexta praga foi os tumores. Saiu tumores neles. E no povo no Israel, nada. O povo israelita, nada. Não saiu nada neles. Mas nos egípcios, tumores. A sétima praga, chuva de pedras. A oitava praga, os gafanhotos. A chuva de pedra veio, destruiu destruiu tudo, as lavouras. Aí quando estava começando a brotar, aí veio os gafanhotos e comeu. A nona praga, a escuridão. A 10ª praga, a morte do filho primogênito dos egípcios, perdão. Porque Deus avisou para o povo de Israel, né? Mataram uma novilha, um cordeiro, e passar sangue nos umbrais das portas, para que o anjo da morte, quando viesse, olhasse e visse o sangue nos umbrais da porta, e desviava e ia direto para matar o primogênito dos egípcios. Deus é ruim? Vocês acham que Deus é ruim? Não. Deus é maravilhoso. Quando eu estava digitando no iPad para poder imprimir, eu estava falando para o meu marido, fez assim, dá vontade de morder Deus, sabe por quê? Porque Deus é muito fofo, sabe assim? Sabe quando você tem vontade de pegar a palavra de Deus assim? Porque é muito gostoso, é prazeroso você conhecer Deus. E aí, nós vamos agora contar a saída do povo de Israel. Esse povo passou 430 anos sendo escravizado pelo faraó. Como eles não ficaram todos esses anos ali no Egito, Egito tinha ali seus deuses, né? Eles adoravam outros ídolos, eram um país idólatra. Alguns israelitas, a maioria deles, começaram a se esquecer de Deus. Então, quando Deus mandou as pragas para o Egito, Deus, ele queria mostrar o poder dele para o faraó, os egípcios, e para os israelitas, para o povo de Israel, para o povo dele. Deus, então, ele trabalhou de uma forma tão linda, que ele falou assim, eu vou mostrar os milagres, o que eu posso fazer para os dois lados. E aí Deus fez isso, quando ele mandou as pragas. Então, alguns israelitas ali começaram, a se esquecer. Por quê? Porque como eles ficaram ali 430 anos, gente, pensa comigo, 430 anos. Ali tinha morrido o pai, o avô, o tataravô. Então, eles só ouviam falar das coisas que Deus tinha feito. Sabe? Então, eles contavam as histórias, né? E aí foi morrendo um tanto, aí foi contando. Então, porque 430 anos ali, não ia ter uma pessoa com essa idade, uma única pessoa, as pessoas com essa idade, concorda? Então, foi morrendo, e eles só sabiam de Deus porque os antepassados deles contavam. E Deus tinha prometido para Abraão, Isaac e Jacó, que iria tirar o israelita do Egito e levar para a terra prometida. Com certeza, seu povo sabia de Deus, só porque eu ouvia contar, mas Deus já tinha prometido isso. Deus tinha tanto prometido que, lembra da história de José? O que José pediu para esse povo? Olha, eu não coloquei aqui na ministração, mas depois que você ler a Bíblia, você vai encontrar. Olha, pega o meu corpo,
quando vocês saírem daqui do Egito, pegam o meu corpo e levam com vocês para ser enterrado na terra prometida. Moisés já tinha pedido isso para eles. Perdão, José do Egito. Amém? Então, Deus mandou as 10 pragas para que eles vissem a manifestação do nosso Deus ali naquele lugar. Para que eles, pelo menos, conhecessem a Deus realmente. No capítulo 12, verso 41, não precisa você abrir, mas se você tiver uma canetinha, marca aí, tá? Não fica lendo a Bíblia não, que é ruim a gente estar pregando, a pessoa está lendo ali, mas não tem problema de você pegar um papelzinho e ir marcando, tá? Traz uma caneta, uma agendinha e vai marcando aí. Aí não chega na sua casa, você destrincha tudo. E se tiver alguma coisa errada, você vem e fala comigo depois, tá bom? Amém? No capítulo 12, no verso 41, no dia que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus... Gente, Deus é maravilhoso. Vontade de chorar. Saíram do Egito. Olha o que Deus fez. Olha o cuidado de Deus com o povo dele. Presta atenção. Presta atenção. Essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando para tirá-los do Egito. Na noite em que o povo de Israel iam sair, Deus ficou vigiando o povo para que nada acontecesse com eles. Eu falei, meu Deus, o Senhor é maravilhoso, sabe? Mas você pode estar pensando, mas Deus precisava ficar vigiando? Mas a Bíblia fala que Deus ficou vigiando o povo dele saindo. Cuidado de Deus. Então, quando nós somos de Deus, verdadeiramente, Deus cuida de nós o tempo todo. Amém? Essa noite foi tão importante, que até hoje em Israel é comemorado a saída do povo do Egito. Que é a peça, que é a saída do povo do Egito, a Páscoa. Até hoje, todos os israelitas comemoram esse dia, essa data. Não é lindo? Ela é dedicada ao Senhor para sempre, como noite que deverá ser comemorada por todos. Os israelitas ali, olha, gente, a gente tem muito o que aprender com eles. No capítulo 13, marca aí no seu papelzinho, no capítulo 13, versos 12 em diante, Deus está cuidando do seu povo o tempo todo. Outra. Ai, meu Deus, é muito bom. Depois dessa pregação, se você estiver com dúvida, se você sair daqui, apesar que domingo que vem vai ter a continuação dessa pregação. Se você sair daqui, depois dessa pregação, e tiver dúvida ainda que Deus cuida de você, precisa rever. No capítulo 13, verso 17, diz: quando Faraó deixou que os israelitas saíssem do Egito, olha que lindo. Quando Faraó falou assim para Moisés e Arão: leva seu povo. Deus já ficou vigiando, que eu contei. Aí quando o povo estava indo, Deus não deixou o povo ir para o caminho mais curto. Porque Deus poderia ter deixado ele ir para um caminho mais curto. O povo de Israel. Os 430... perdão. Falando do ano, não é do ano, não. O povo que estava lá no Egito. Deus poderia
ter deixado, já saiu do Egito mesmo, né? Então agora você se vira para precisar aprender. Não. Deus foi lá e levou o povo para um caminho mais longo. Sabe por quê? Porque se ele levasse para o caminho mais curto, ia passar no país dos filisteus. E o povo de Deus, os israelitas, iam ficar com medo. E aí Deus temia que eles, quando eles vissem os filisteus, eles retornariam para o Egito de medo. Mais para frente eu vou explicar por quê. Então, Deus pegou esse povo e foi para o caminho mais longo. Às vezes você está aí passando num caminho bem longo. E você está falando, meu Deus, nunca chega. Porque Deus, Ele está colocando você num caminho mais longo e não pelo caminho mais curto, porque ainda você não sabe guerrear. Entendeu? Você não está pronto. E Deus pensou assim, não quero que o meu povo mudem de ideia e voltem para o Egito. Quando viram que terão de guerrear. Por isso Deus fez que com o seu povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Qual é o ponto de chegada? Mar Vermelho. Então Deus, aqui, porque Deus sabia, todo mundo sabia que ali naquela época, que os israelitas, eles não sabiam lutar. Eles não tinham pego numa espada, eles não tinham pego num facão. Eles trabalhavam ali para fazer tijolos. Eles construíam impérios, eles ficavam nas plantações. Então eles não eram guerreiros. Eles não eram soldados, não eram homens de guerra. Por isso que Deus colocou eles no caminho mais longo. Amém? Talvez você e eu estamos passando por um caminho mais longo, porque nós não sabemos guerrear ainda. Nós não aprendemos. Amém? Saíram, e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia, o Senhor ia à frente deles numa coluna de nuvem. Gente, olha o cuidado de Deus. Durante a noite, ele ia na frente deles numa coluna de fogo. Eu nunca fui no deserto, realmente, nem quero, né? Porque os historiadores e a gente escuta muitas pessoas falando que lá é muito quente. Quando é quente, é quente. De dia é terrível e à noite é um gelo. E olha o cuidado do nosso Deus para com este povo. Esse povo que é dele. E você é dele. Então Deus colocou uma nuvem. Então de dia, quando eles andavam, a nuvem estava em cima, entendeu? Então fazia sombra. À noite, estava escuro, deserto. É Deus, o próprio Deus. O fogo, como fogo, na frente, para que eles pudessem também caminhar à noite. Gente, Deus não tem como a gente ter dúvida do cuidado dele conosco. E Deus Deus foi como fogo diante deles para lhe mostrar o caminho durante a noite. Ele ia na frente deles numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia,
e a coluna de fogo durante a noite. Não vou ouvir nem glória a Deus, Deus não vai ouvir nem isso de vocês? Vocês estão entendendo ou não estão entendendo? Ou será que só eu que entendi? Deus tem as maneiras dele sobrenatural de trabalhar. Nós não entendemos a maneira que Deus trabalha. Nós pensamos que é de um jeito e Deus faz de outro. Deus, ele é maravilhoso nisso. Ele nos surpreende. Deus ama nos surpreender. Deus ama fazer aquilo que às vezes nós achamos que era aquilo e Deus faz diferente. Deus cuida dos pequenos detalhes da sua vida. Os pequenos detalhes. Você, como escolhido de Deus, você acha que como você é diferente do povo que ele tirou do Egito? Não. Deus não faz diferença de pessoas. Então Deus tem o mesmo cuidado. O mesmo cuidado. Deus está cuidando de você o tempo todo. A Bíblia fala que Deus não dorme. Que enquanto você está dormindo, Ele está lá cuidando de você. Se a gente for realmente pegar a palavra de Deus, tá? E trazer para nós, para nossa vida, e realmente viver a Bíblia, a gente não teria medo de nada. Hoje, quando eu estava preparando, ou desde ontem, antes de ontem que eu estava preparando, Deus falou claramente isso no meu coração. Se você realmente lesse minha palavra e colocasse em prática, você não teria medo de nada. Amém? Porque Deus está no controle de tudo. De tudo. Nada veio para você por acaso. Nada veio para você por acaso. Nossa, por que que isso veio para mim? Veio porque Deus sabe que você vai suportar. E Ele quer te ensinar algo maravilhoso. Amém? Deus está cuidando de você o tempo todo. Às vezes Deus dá a você um caminho mais longo, só para te desviar dos seus soldados egípcios. Porque você ainda não está preparado para guerrear. Deus cuida tão bem de você, levando você para o caminho longo para te livrar. Presta atenção. Para você não voltar para o Egito. O nosso Egito hoje é o mundo. Deus jamais quer que você volta da onde você saiu. Deus, Ele não quer que você volta da onde você saiu. Da onde você saiu antes de você conhecer a Cristo? Quem você era antes de conhecer a Cristo? Não estava no mundo? Né? Então Deus, Ele prolonga seu caminho para que você não volte para lá, porque Deus não quer que você volte para o Egito. Deus não quer que você volte a ser escravo do mundo. Porque quando nós servimos o mundo, nós somos escravos dele. E as coisas do mundo, ela é o contrário das coisas de Deus. E quando você dá o ouvido para alguma coisa de lá de fora, você está dando ouvido para o Egito. Amém? Tem gente que ainda é mais maduro na fé, as pessoas podem falar o que for que você continua na sua visão firme. Mas tem gente que já é mais fraquinho, então se houve alguma coisa, já corre para o Egito, porque na verdade eles eram escravos no Egito.
E Deus não quer que você seja escravo do mundo. Amém? Vamos chegar agora no Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés: diga para o povo israelitas que voltem e acampem em frente de Piorate, entre Migdom e o Mar Vermelho, perto de Baal, perto de Zevon. Olha o cuidado de Deus, de novo com seu povo. Olha o cuidado de Deus com você. Jesus. O Senhor é tremendo. Aí, olha com cuidado. Deus olha com cuidado de novo com o seu povo. Assim, Faraó vai pensar, olha só, assim Faraó vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, para lá e para cá, perdidos no deserto. E eu farei com que Faraó continue teimoso e perseguindo vocês. Nosso Deus, ele é estrategista. Amém? Olha só o que ele fez Faraó pensar. O povo está tudo perdido, o povo de Israel. Está um para lá, andando no deserto, vai para lá, vai para cá. E não era nada disso. Então, não se preocupe, porque o Senhor vai te dar estratégia. Amém? Para vencer certas coisas. Deus, ele cuidando e facilitando as coisas para o povo israelita. Deus, ele está cuidando e facilitando as coisas para o israelita. Fala comigo. Deus está cuidando e facilitando as coisas para mim. Amém? Deus, cuidando deles em todo o tempo, coloca uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite para cuidar deles. Quando o povo de Israel, os israelitas, viram Faraó e seu exército vindo contra eles, eles ficaram com muito medo, começaram a gritar, apavorados. Por quê? Eles eram guerreiros? Não. Eles eram soldados? Não. Mas eles ficaram com medos. Por quê? Porque o povo de Faraó, os soldados de Faraó, eram guerreiros. E aí, eles começam a gritar. E ficaram apavorados. Porque eles, os israelitas, eles não tinham tempo de aprender a usar as armas. E muitas vezes, nós somos roubados no tempo do nosso dia. E aí nós não aprendemos a usar as nossas armas, que é essa arma. Amém? Com a correria do dia a dia, com tudo que acontece no nosso dia, nós somos roubados. Então nós não aprendemos a usar a nossa arma como é para ser usada. Por isso que eles ficaram apavorados. Se você aprender a usar essa arma, você não vai ficar mais apavorado. Amém? Aí eles disseram a Moisés: será que não havia sepultura
no Egito? Ficaram bravos. Porque você nos trouxe para morrermos aqui no deserto. Veja só o que você fez. Nos tirou de lá do Egito. Pedimos que nos deixasse em paz. Trabalhamos como escravo para os egípcios. Prefiro trabalhar de escravo para os egípcios do que morrer aqui no deserto. Eles começaram a falar isso para Moisés. Quando viram o exército vindo para deles. Ué, lá no Egito não tinha sepultura? Por que você não deixou a gente lá? A gente falou para você deixar a gente em paz quando você foi lá falar conosco. Quando você chegou lá falando com essa conversinha, nós falamos para você deixar nós em paz. Agora você tirou nós de lá para morrer daqui? E Moisés, né, gente, é manso. Então eu imagino que ele deve ter falado assim: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão o que o Senhor vai fazer. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Alguém conhece algum homem calmo aqui? Bem calmo? Tem algum homem bem calmo aqui na igreja? Você? Então fala, Moisés. Eu vou repetir, você fala, tá? Não tenha medo. Não é? Isso. Fiquem firmes. Fiquem firmes. E vocês verão o que o Senhor vai fazer. Nunca mais vão ver esses egípcios. Palma para Moisés, gente. Moisés falou isso para eles. Peraí, calma. Não tirei vocês de lá para morrer. Deus jamais ia fazer um negócio desse. Deus jamais tira de você de um lugar para você sofrer, entendeu? Deus não ia fazer isso com eles. Quando você não sabe lutar, Deus luta por você. Fala aí pro seu irmãozinho do lado. É isso aí. Quando você não sabe lutar, Deus luta por você. Esse é o Deus que nós servimos. Deus já trouxe os israelitas para acamparem perto do Mar Vermelho. Por quê? Por cuidado. Para ficar mais perto da fuga dos egípcios. E eles estavam. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo que marcha. Porque esse povo, eles estavam lá para frente. Lá no deserto. Quando Deus viu que os egípcios lá, o faraó e os soldados estavam vindo, iam vir contra eles, Deus pegou o povo e falou para Moisés: fala para o povo vir para Migdol, perto do Mar Vermelho. Não é um Deus bom, não é, gente? Aí o Senhor disse a Moisés: diga ao povo que marche. Levanta o bastão e estenda sobre o mar. A água do mar dividirá. Gente, imagine a cena. Começa você, vai. Você está lá no meio, tá? Imagina você lá, com o faraó e tudo, soldados atrás, e de repente Moisés estende o bastão que Deus manda, e a água do mar, você vê a água do mar dividindo. E os israelitas puderam passar em terra seca, pelo meio do mar. Amém? Se eu tivesse lá nesse dia, eu acho que eu ia ficar tentando, entendeu?
colocar a mão, porque eu imagino a água virou uma muralha dos dois lados. Ficou seco. Entendeu? Eles puderam passar por ali. Deus fez isso. Gente, se Deus abriu o Mar Vermelho, o que Deus não pode fazer? Muito mais. É que nós somos muito pequenininhos. Nós pensamos muito pequenos. Nós colocamos nosso Deus, às vezes, numa caixa de fósforo. E o nosso Deus é gigantesco. A gente não tem nem como dizer, nem como expressar o tamanho do nosso Deus. E aí, o Senhor falou assim: eu farei que com os egípcios fiquem ainda mais teimosos. E eles, entrando no mar, atrás de vocês, povo meu, quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Deus é aquele assim, ó. Eu mato e trago a prova para você. Tá? Eu vou destruir seu inimigo e ainda vou trazer para você ver. Ficar quietinho, estão assustados comigo? Foi isso que eu entendi. Se você tem algum inimigo aí, ó, começa a pedir misericórdia, tá? Para Deus. E aí, Deus colocou no coração de Faraó a teimosia de novo. No versículo 19 diz assim: então o anjo de Deus que ia na frente dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. A gente leu lá no começo que eles iam à frente. Ó, presta atenção. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios, porque os egípcios já tinham entrado no mar. Então Deus colocou a coluna de nuvem escura para os egípcios, porque eles não iam enxergar. Porém, iluminava o povo de Deus. Entendeu? A coluna de nuvem é escura. Então Deus vai para trás. Então os egípcios ali no mar não conseguiam ver quando estava passando em terra seca. Mas Deus colocou ali uma coluna de fogo para o povo dele caminhar. Quem tem uma coluna de fogo aqui, gente, na frente? Gente, vocês não têm uma coluna de fogo na frente de vocês? Eu tenho. E eu tenho o Espírito Santo de Deus. Ele nos ilumina. Ele nos dá a direção. Amém? Então, o Senhor fez isso. Ele é demais, gente. Ele é demais. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. O seu inimigo não vai conseguir chegar perto de você. Fala aí. Fala aí. Fala, o meu inimigo não vai chegar perto de mim. Amém. Glória a Deus. E as palmas louvam o Senhor Jesus. Lembra que eu falei que Deus destrói e ainda mostra? Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, com um vento do leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira
e fez o mar virar terra seca. Até aí. As águas foram divididas. Até aí. E os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água dos dois lados. E os egípcios o perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros e cavaleiros, tá? Se o seu inimigo estiver vindo atrás de você com todo cavalo, com carro de guerra, com cavaleiro, ele não vai chegar perto de você. Porque Deus é tremendo. E aí, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Deus vai fazer isso, gente, com o nosso inimigo. Deus vai fazer ele ficar apavorado, não é você não, é Deus. Deus é bom. Jesus. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas dos carros ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: veja como os inimigos de vocês vão dizer: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles. O Senhor está lutando a favor de nós. Firmeza. Vamos, gente. Vocês são guerreiros. O Senhor está lutando a favor de nós. Amém? O tempo todo. Tá? Às vezes você olha para a sua vida e fala: minha vida está parada. Minha vida não sai daqui. Eu não saio do lugar. É engano seu. Porque Deus está lutando por você. Então a sua vida não está parada. Tá? A nossa vida está caminhando. E o Senhor diz a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Os egípcios tentaram escapar das águas quando viram que... Nossa, imagine a cena. Porém, o Senhor os jogou dentro do mar. O Senhor é quem jogou eles dentro do mar. Viu? Não foi um acidente. Foi Deus quem jogou eles. Foi Deus quem colocou a teimosia no coração de Faraó. Não era ele que era teimoso, mas foi o Senhor que colocou. Deus que fazia, ele está lá, teimoso. Ele deixava e não deixava, ele deixava e não deixava. Então era Deus. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército do egípcio, que havia perseguido os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida. Glória a Deus. Naquele dia o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios. E os israelitas os viram mortos na praia. Eu não falei que Deus mata? Deus faz, mostra? O Senhor ali, quando os egípcios estavam ali vindo atrás, o Senhor fez o quê? Mandou Moisés estender ali as mãos. O Senhor veio com a água do mar de novo, desfez o que tinha feito, que era a terra, dos dois lados da muralha. Deus viu que os egípcios estavam ali. E aí Deus fez eles morrerem. Amém? O povo de Deus não precisou fazer nada. Apenas atravessar.
apenas atravessar o mar. Você precisa só apenas atravessar o mar. Amém? Só isso. Deixa que Deus faça. Deixa que Deus trabalhe por você. Tem alguém falando mal de você? Entrega para Deus. Quando eu ouço alguém falar assim, ai, por que você não entrega fulano para Deus? Me dá temor. Entendeu? E se você for uma pessoa sincera, se você for uma pessoa verdadeira, se você for uma pessoa que anda no caminho do Senhor, e se você tiver alguém que está aí fazendo algo contra você, a gente tem que pensar muito para falar assim, eu vou entregar essa pessoa na mão de Deus. Porque é pior do que falar que entrega na mão dos homens. Então, aqui o Senhor matou todos eles. Olha só. E quando os israelitas viram o poder de Deus, quando os israelitas olharam, já tinha atravessado o mar, e ali estava caminhando ali na praia, e viram ali os corpos de todos os egípcios ali, eles temeram e creram no nosso Deus. Amém? Toda essa história é verdadeira. E essa história chegou até aqui. Deus fez tudo isso para que o povo de Israel acreditassem nele e em Moisés. Aí o povo deu crédito em Moisés. Aí o povo acreditou. Então, de repente, você está aí e o Senhor vai te mostrar seu inimigo na sua frente. Amém? Você está rindo, Rosana? Eu gosto dessas histórias. Eu gosto. Eu gosto de ver a força, o poder do nosso Deus. Eu gosto de saber que nós estamos escondidos nas mãos do Senhor. Eu gosto de saber que Deus nos ama tanto, que Deus nos guarda, que Deus nos cuida. Quantos livramentos você não teve no dia de hoje? Mas eu não vi, Rosana, nenhum. Nem eu, mas você teve. Você teve livramento. Amém? Então que você guarda essa passagem no seu coração, em nome de Jesus Cristo. E aí chega no capítulo 15, Moisés e os israelitas e Miriam e todo aquele povo cantaram uma canção para Deus de agradecimento. E eu fiquei pensando, falei, Deus, quando o Senhor faz alguma coisa para nós, o Senhor faz todos os dias, todo momento, todo segundo, toda hora, mas uma coisa bem visível, vamos colocar assim. Nós fazemos um agradecimento, nós cantamos para Deus, nós glorificamos a Deus, ou às vezes nós achamos tão pequeno aquilo que Deus fez que nós deixamos para lá. Então aqui nós também temos que aprender que tudo que acontece na sua vida é por Deus. E nós devemos sim cantar canções para Deus. Ah, eu não sou cantora, nem eu. Ah, mas eu não lembro de nenhum louvor. Invente. Pede para o Espírito Santo trazer o seu coração. Comece a cantar para Deus. Comece a orar cantando para Deus. Amém?
Deus faz isso para defender o povo dele. Deus não mudou. Quem muda somos nós. Quem não acredita na força, no poder dele, somos. Olha que legal. Porque se você crer nele, ele lutará por você. Ele vence o inimigo. Ele luta com o inimigo. Ele mata seu inimigo. Ele destrói o inimigo por amor a você. Glória a Deus.